Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para os nossos corações hoje é Malaquias, capítulo 3, onde diz assim: vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam: como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim: o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam: onde está o Deus justo? Zomba dizendo que Deus não existe ou dizendo que Deus não se importa com as práticas maliciosas das suas criações, que Ele aceita tudo, que Ele pode viver a vida que Ele quiser aqui na terra, porque quando Ele chegar lá no céu, Deus vai abraçar Ele, que a prosperidade que Ele tem aqui no céu, que a bonança que Ele tem aqui no céu vem da parte de Deus, quando na verdade não é da parte de Deus. Nós vemos isso lá na tentação de Jesus, quando Satanás tenta Jesus no deserto, porque ele fala: foi-me dado, foi-me dado ali as riquezas desse mundo para que eu dê para quem eu quiser. Ali ele tentou o próprio Deus, Jesus, vindo como filho de Deus aqui na terra, tentou ele, falando que ia dar todos os reinos, todo o poder que ele quisesse se ele se ajoelhasse aos pés dele. Logo, quando a pessoa pratica o mal, ela pode até achar que ela está servindo a Deus, mas na verdade ela está servindo ao inimigo. E tudo o que ela tem procede do inimigo. Por isso, vocês vão ver que quando uma pessoa se converte de verdade, ela perde toda a riqueza que ela havia adquirido no tempo da maldade dela. Porque tudo que foi dado a ela não foi da parte de Deus, foi da parte do inimigo. E ele dá e ele tira. Amém? Vamos continuar. O Senhor Todo-Poderoso diz: eu enviarei o meu mensageiro. Aqui ele estava profetizando sobre a vinda do Messias, o Salvador, Jesus, que veio para nos libertar do jugo de Satanás e nos dar a opção de escolher ir para o céu ou ir para o inferno. Porque por mais que ele tenha pagado alto preço por nossas almas, nós temos que reconhecer ele como o único suficiente Salvador e viver uma vida de discípulo, não uma vida apenas de cristão, porque cristão é aquele que acredita em Jesus e até o inferno acredita. A palavra diz que eles acreditam que estremecem de medo, os demônios no caso. Então eles também são cristãos, E não basta ser de uma religião, tem que ser discípulo, tem que seguir, amar, respeitar, obedecer todos os mandamentos do Senhor para ser um discípulo, senão não é discípulo. Amém? Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu tempo. Está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês, uma nova aliança, uma aliança ali de salvação, o pagamento dos pecados de toda a humanidade para dar uma oportunidade de salvação à humanidade, Nós podemos escolher, mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que Ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá, pelos moradores de Jerusalém, agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Pois ali naquele período onde Jesus chega à terra, a maldade era tremenda. Os sacerdotes não serviam a Deus por amor, mas por ganância, por fama, para serem vistos, eles até se apropriavam de coisas que eram dadas a Deus como oferta por pagamento ali de pecados, ofertas de amor, ofertas
cartas de gratidão. Eles eram maus, eles não tinham poder e autoridade do céu, eles enganavam o povo com falsas curas, com falsas libertações. O povo era mau, já não obedecia a Deus. Tinha uma galera ali que até ia pro templo, ouvia a palavra de Deus, mas ouvia aqui, saía por aqui, fazia o que bem queria, pagava mal com mal, distorceram toda a palavra de Deus, todos os princípios. O pecado era tão tremendo na terra que os homens viviam no máximo ali até os 40 anos e depois eles morriam, porque aonde há pecado, há morte. Então eles não conseguiam viver longos dias de vida, porque era muito pecado, o pecado era gigantesco, as enfermidades, as pessoas possessas, era muito, muito terrível mesmo. Então quando o Senhor Jesus chega, ele chega e fala: vocês não entenderam nada, não é que eu queira apagar a lei, que foi dada a Moisés, mas eu quero que vocês entendam que eu preciso aperfeiçoar, eu preciso explicar novamente para vocês, porque vocês não estão fazendo nada do que eu pedi. Eu não pedi para que vocês fizessem cumprimento dessas leis por fazer, mas com princípio de amor, de adoração, entendendo que o pecado leva à morte, entendendo que eu quero que o amor, a misericórdia domine no coração de vocês, que a paz domine no coração de vocês, que vocês não dê legalidade para o inimigo, que vocês me adorem porque eu sou o único Deus e Criador dos céus e da terra, que vocês não se inclinem à maldade, nem à prática de idolatria, de nada nem de ninguém. Eu virei julgá-los e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Quem que não respeita o Senhor? Não é só aqueles que têm ódio do Senhor, mas aqueles que dizem que amam ao Senhor, mas não obedecem a palavra dele. Esse não respeita o Senhor, Então ele diz: o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores, os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros que vivem com vocês, e muito mais, como diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é o capítulo 6, ou o versículo, eu acho que é o capítulo 6 de 1 Coríntios, lá em Apocalipse também, ele vai falar sobre isso, com os adúlteros, fornicadores, feiticeiros, os idólatras, os homossexuais, os mentirosos, eles não herdarão. Os que matam, os que roubam, por isso que está lá nos 10 mandamentos, E por isso que o Senhor também fala, que tudo se resume a amar Ele sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, porque se nós amamos o próximo como nós mesmos, nós não fazemos mal nenhum para Ele, amém? E o Senhor Jesus, Ele veio para nos alertar, todos os dias Ele nos alerta, para mudar de vida, para que quando chegue a nossa hora, seja porque chegou o dia de nós irmos mesmo para o céu, ou no dia em que Ele vir para resgatar o seu povo, para fazer o julgamento da terra, que nós não nos encontremos como pessoas que vão ir para a condenação, mas para viver uma vida com Ele. Já não terá mais como a gente falar: me perdoa, Jesus, me dá mais uma oportunidade. Não vai ter mais oportunidade. Quando Ele vir na segunda vinda dele, não tem mais oportunidade. Ele vai levar e ponto. Os que ficar aqui vão ficar sem o Espírito Santo. Aí você imagina, com o Espírito Santo já é tão difícil haver a conversão, o arrependimento. Imagina sem Ele. E a palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse que as pessoas que ficarem, elas vão ter ódio de Deus, porque elas viram seus parentes irem, mas elas ficaram. Então elas não vão reconhecer que elas são miseráveis pecadoras, e não foram porque são pecadoras, mas porque Deus é mau. Como muitos fazem hoje, que dizem que Deus é mau, que não quer Ele porque Deus é mau, porque não aceita o pecado dele. O que tem de eu ter um vício? O que tem de eu ter uma relação sexual sem casamento,
mulher com mulher, homem com homem, o que tem? Né? Deus tem que aceitar, não é a pessoa que tem que mudar de vida. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O Eterno te ama.